Eu sou Rômulo Viana. Eu sou a Aline Amorim. Eu sou Alisson Heller. Eu sou a Débora Souza. E juntos nós formamos o programa Respira e vai. Erich Fromm disse: o amor imaturo diz, amo-te porque preciso de ti. O amor maduro diz, preciso de ti porque te amo. E o programa de hoje a gente vai falar sobre dependência emocional e os relacionamentos que nós temos na nossa vida cotidiana. E aí? E aí? O que vocês falam sobre isso? Primeiro eu quero apresentar o âncora. Novo apresentador. Ah, nosso piu-piu tá Falando aqui, ó. em dependência emocional, desapego, tiramos a Deb desta cadeira pela primeira vez. No programa de hoje. Palmas para a Deb. Mas e aí? Qual é a visão de vocês sobre dependência emocional? Qual é a primeira palavra ou frase que vem na mente de vocês quando toca esse assunto? Dependência emocional. Peso. Minha história. Adolescência. Minha Uau. vida. Passada, né? Adolescência. Pesado, gente. É. Eu sempre fui muito dependente emocional durante a minha adolescência inteira. A minha dependência não era de vida amorosa, porque vida amorosa eu não tinha na adolescência, né? A minha dependência era de muitos amiguinhos. E fazendo uma reflexão, né? Durante todo esse movimento que eu estou tendo terapêutico, de autoconhecimento, até de lembranças de passado, eu me lembrei de um fato, né, que começou a mexer comigo. O fato de que eu era sempre a última a ser escolhida, ou eu era muitas vezes excluída de alguma festinha, de alguma situação, sabe? Dos coleguinhas da escola. Uhum. Então, por exemplo, na educação física, eu nunca fui uma atleta, né? Eu sempre fui muito lenta, assim, para educação física. E eu me lembro bem naquela coisa de escolher, né? Sabe, tem 2 líderes ali, 2 grupos, né? E o líder vai escolhendo. Eu sempre era uma das últimas, né? E também... Qual outra situação também que eu me via? Ah, tá. Às vezes eu tinha um grupinho, né? Sempre tive grupinho de amigos e tal. Às vezes rolava uma reuniãozinha, uma festinha na casa de alguém, eu não era chamada. Então, assim, eu acho que isso tudo começou a puxar os meus gatilhos da dependência emocional. Começou aí. Então, amiga, nós estamos juntinho aqui, um do lado do outro, porque essa também é a minha história. Porque você não falou do lado afetivo, né? Você falou a questão da adolescência, mas eu tive esse lado da adolescência também, e também piorou depois no lado afetivo, quando fui descobrindo. Mas a dependência emocional, como eu já até falei aqui no programa, eu fui diagnosticado com isso, né? Lá no passado, tudo isso. Mas começou muito também nesse lugar. Eu filho de pai alcoólatra, então eu cresci num bairro classe média alta. E aí a minha família se destacava na diferença das outras famílias, e eu sempre querendo pertencer à turminha. Não, ele é o filho do alcoólatra, os pais dele brigam, então eu era sempre o excluído. E aí foi isso desandando assim toda a vida, sempre essa questão de rejeição, que depois quando a gente cresce, a gente vai em busca de amor, achando que o outro vai, né, cobrir, preencher essa falta, essa carência nossa, e a coisa desanda. Essa dependência para vocês, então, tem a ver com insegurança? Eu acho que é medo de ser esquecida, medo de ser deixada sozinha. Eu não sei você, o mas abandono. eu tenho essa questão do abandono de estar sozinha. Sabe literalmente aquela imagem da criança que foi esquecida na sala de aula e os coleguinhas foram pro pátio e a professora não percebeu. Entende? Então isso já aconteceu, inclusive, comigo algumas vezes. Inclusive na faculdade, eu me lembrei há pouco tempo atrás, eu me lembrei de um episódio, 2, na verdade, né? Eu passei por 2 faculdades, né? 2 universidades diferentes para me formar em pedagogia. E uma delas, não vou falar lá o nome, né? Óbvio, tinha as provas nominais. Sim. Né? Não sei, era um sistema de controle, não sei de número, não sei como é que funcionava. Sei que eu recebia a prova no meu nome, Débora da Silva e Souza. E todo mundo recebia. Por 2 vezes a minha prova sumiu. E eu tive que esperar o sistema, todo mundo já fazendo a prova, e eu tive que fazer um pouco depois. Então foram situações que parece que não é nada, mas que vão se somando e vão falar. E aí eu vou trazendo, eu sempre sou a última. O meu caso era querer ser né? visto. Querer ser visto, querer ser amado. Acho que é bom. Querer ser incluído. Acolhido, ser, sabe? Eu sempre essa necessidade do olhar. Ser querido. Inclusive canalizei isso depois no teatro, né? Sim. Fui pro palco. Foi pro palco, né? Verdade. Mas eu sempre tive essa coisa. Hoje você é um professor. Tá no mesmo lugar. Sublimou, né? Freud fala que isso é sublimação. Sim, sublimou. exato.
É. Eu Bacana. não sublimei ainda, não. Porque você é professora. Você é professora, Você é Você sublimou. professora, você é amiga. líder, Você é líder. dentro da É. espiritualidade. Você tá lá no Instagram, destaque. Você Exato. sublimou isso, assim, você Mas tudo bem, canalizei pra lá, mas eu acho que É sublimação. acho que eu ainda tenho. Não, mas você pode Não, ter. não, é por isso que eu falei, por isso que eu perguntei pros dois especificamente, né? Como a Lili não trouxe isso, pra galera desse sofá aí, sobre a insegurança. Porque quando, né, cada um trouxe uma visão, e ao ouvir vocês dois, eu pensei nessa insegurança de será que eu vou ser o último de novo? Uhum. Será que eu vou ser esquecido mais uma vez? Uhum. Será que de novo eu não vou ser chamado pra festa? Entende? Essa insegurança que vem antes da dependência acontecer. Porque aí, na minha visão, tá? Eu me torno inseguro, ou talvez eu chegue lá a ser independente, pela insegurança desse será que vai acontecer? E aí eu fico aqui nessa dependência e agarro isso com unhas e dentes. Entenderam por que lado eu levei? Sim, sim. E aí, não sei se vale a reflexão, Vale. mas... Eu ainda tô trabalhando isso daí em mim. Mas hoje, engraçado, eu falei, eu fui diagnosticado, assim, tudo Eu isso. não sabia que isso tinha diagnóstico. Tem diagnóstico. Tem diagnóstico. Ah, Eu tive Posso uma pergunta pessoal, você responde se quiser? Aham. Como foi pra você receber esse diagnóstico? A gente já falou sobre isso aqui, mas achei até pessoal de casa. O que te levou a ir buscar um diagnóstico desse? É para as pessoas saberem, né, se elas Você foi estão atrás desse dentro diagnóstico disso, ou se não foi atrás de estão. entender outra Acho coisa? que é importante pra galera É. conseguir ter esse mesmo viés. Eu fui atrás pra entender outra coisa. Eu tava com um processo de depressão, processo de vício. E aí, na terapia, ela falou: ó, você é um dependente emocional, vou te encaminhar pro DAS. O DAS é um grupo que é tipo Alcoólicos Anônimos, dependentes emocionais. E você vai pro psiquiatra também, que você precisa, né? Então, eu não cheguei a frequentar o DAS. Hoje tem até o DAS, acho que é DAS mesmo, o DAS online também, que é algo que né, o Alcoólicos Anônimos ali dos dependentes emocionais. Então eu fui para outras coisas e lá a gente foi trabalhando e foi entendendo esse processo meu de dependência emocional, que estava bem bravo mesmo. E engraçado que você falou de resquícios, né? Hoje eu não... Talvez alguma coisa tenha ainda, mas eu não vejo nada assim forte nesse processo. Foi importante pra você? O quê? Essa descoberta? Foi, mas foi a pior coisa do mundo, porque você começa a descobrir e trabalhar isso, invadir isso e saber que felicidade sua depende de você olhar pra mim, Que se você coisa vai me ruim, deixar né? feliz ou não. É uma perda de autonomia da vida, né? Eu acho muito tenso, é muito ruim. Eu vejo muitas pessoas falarem, né? Tipo, eu vejo isso na televisão, vejo em filme, eu vejo no Instagram, eu vejo nas redes sociais. E vejo amigos também falando, você é dependente emocional, falando pra outros, né? Uhum. As pessoas, assim como falam do TDAH, como falam do, Sim, meu autista, meio narcisismo, como se fosse uma brincadeira, né? E eu olho isso sobre o dependente, por exemplo, que é uma coisa tão séria, tão profunda, né? E tão delicada ao mesmo tempo. E que as pessoas não conseguem se perceber nesse lugar. Só acham que, eu sou ciumento demais. Não, é porque eu amo desse jeito. Uhum. E eu acho que, né, se as pessoas soubessem, como a Débora agora falou, não sabia que tinha um diagnóstico pra isso. Uhum. Como é que as pessoas fazem pra buscar isso? Como é que as pessoas... Elas falam com psicólogo pra saber? Tem psicólogo. como um TDAH, Psicólogo, você vai lá e faz um psiquiatra. teste. Psicólogo e psiquiatra. Aí Mas você aí tem um você fez um teste pra teste, isso. foi isso? Não, Tem uma... não tem teste, não. É análise de vida mesmo e o que você ok. vai trazendo no seu processo. Anamnese. É o que você falou, as pessoas ficam brincando com isso pra descobrir que você é um dependente emocional. Isso demora. Sim, e é pesado. E é pesado, né? Dolorido. Não é uma assim, coisa não é perguntinhas, fácil. vamos ver se você é ou não. Sim. Não, você tem que mexer numa coisa muito Você vai mexendo interna, muita muito coisa, profunda. você vai mexer lá na sua infância, seu pai, é muito profundo, sua mãe, enfim. Entendi. E você? Que você falou... Você foi tão taxativo, falou peso. Peso, eu acho pesado. Primeiro que eu não consigo me colocar nesse lugar. Eu sou muito... né? Eu sou... De vez em quando eu saio tomar um café sozinha, me levo pra passear. Eu sou muito igual assim, a mim. né? Então, quando... Eu já convivi com 2 ex que eram dependentes emocionais e isso me pesava muito. Mas você não tá me vendo, você não tá me olhando. Caraca, eu tô aqui! Você não tá me vendo? Eu tô aqui, você precisa de mais, quer mais contato? Chega a mãozinha aqui. Então, quando você não... Depois eu mudei um pouco esse olhar, eu fui entender que era uma dor do outro. Mas quando eu vivi isso, eu ainda era muito nova. Então, pra mim, acabou se tornando muito pesado. Porque quando você não entende, você não tá naquele lugar e você entende que isso é uma necessidade do outro, que muitas vezes tem até uma parte patológica, é pesado. O dependente emocional, ele precisa muito se sentir seguro Sim, num relacionamento. muito.
O que você trouxe é bem interessante, que você falou, né, dessa cobrança do dependente emocional. Total. O dependente emocional, ele é muito pesado conviver com ele. Porque nada, você pode oferecer o mundo, você pode abraçar, você pode ligar o tempo todo, que não vai preencher esse vazio. Faltando Tá sempre alguma a coisa. falta. E isso, pra quem tá do outro lado, é pesado. Muito. Eu tive do outro lado. Isso foi muito pesado. Tanto que eu não consegui levar à frente. Eu tive uma relação dessa em que a descoberta da dependência emocional da parte do outro foi só descoberta depois. Mas até então, até a terapeuta dele o entendia, né? O via, assim, como narcisista. Porque ele queria muito e ele queria sempre me ofuscar. Uhum. Mas não porque ele quisesse me ofuscar, porque ele precisava aparecer. Ele queria me ofuscar porque dessa maneira os outros não me viam. E aí eu conseguia ser mais dele, estar mais com ele. Sabe? Colocou você numa caixinha. Exatamente. E aí, a própria terapeuta... Por isso eu tô falando da importância, né, do diagnóstico e tudo mais. Porque nem a terapeuta conseguiu entender esse lugar. Pra ela, ele era narcisista e foi tratá-lo como narcisista. Mas não era isso. Porque ele não queria chamar atenção. Ele só queria, sabe? Não era que pra ele, eu né? não chamasse. Ele queria que você chamasse atenção. Porque com o meu trabalho, com o nosso trabalho, é inevitável. A gente chama atenção. Então, pra ele, assim, quanto menos eu aparecia, mais tempo eu tinha pra ele. Mais eu estava dentro de casa, mais eu poderia vê-lo. Né? Então, você imagina, isso foi muito pesado pra mim. E aí depois ele foi se entender lá dentro dessa dependência emocional. Durou pouco tempo, mas foi bem complicado. Tem uma coisa que eu observo, vou trazer coisas minhas que eu acho que pode ajudar também, talvez. Não sei se você concorda comigo. Eu escuto muito, assim, uma fala de algumas pessoas falando assim, o silêncio, o gelo, o silêncio dentro de um relacionamento também é uma forma de agressão. Já ouviram falar isso? Uhum. Sim. É também uma forma de agressão. Gente, então, como dependente emocional, eu posso falar. Na verdade, não é o intuito, não é agredir o outro. O intuito é você não entrar nos seus complexos. Né? Então, às vezes, quando a pessoa que tem essa dependência emocional, ela se cala diante de algum conflito dentro de algum relacionamento, seja amizade, seja namoro, enfim. Quando ela se cala, ela não está se calando para punir. Ela está se calando porque ela está evitando ativar esse complexo nela. Então, porque se ativar, aí o caldo vai entornar. Então, a gente precisa desse tempo. Então, uma pergunta para você responder e depois os outros. Vamos lá. E sobre dependência emocional na visão do responsabilidade afetiva? O que você acha de responsabilidade afetiva, não só para a relação do dependente emocional, mas para relacionamento em si? Eu ouço isso, eu acho, para mim... Responsabilidade afetiva. Então, Eu também. No meu caso, eu acho que as pessoas têm muito menos responsabilidade afetiva. Por exemplo, no caso dessas pessoas que têm essa questão de eu preciso da sua companhia, eu preciso que você me deixe segura. Isso é uma das premissas, né? Eu preciso me sentir segura dentro desse relacionamento. Né? E tem muitas pessoas dentro de um relacionamento que não fazem questão de passar segurança para outra pessoa. Simplesmente vivem como se não estivesse dentro de um compromisso. Então, já começa por aí. Por exemplo, tempo de qualidade, atenção. Não é, eu vou viver minha vida toda para você. Não é isso. Né? Mas, de repente, poxa, eu vou precisar fazer alguma coisa no final de semana, né? Então, a gente não vai conseguir se ver. Né? A gente não vai conseguir se encontrar e tal, mas na sexta-feira a gente pode ficar junto, então na segunda a gente fica junto, terça-feira, né? E às vezes isso pode gerar uma certa, ansiedade, se você não falar. E principalmente a pessoa fala assim, a pessoa some. Quando a pessoa some, o dependente emocional é horrível. Como é que você vê, Alisson, responsabilidade afetiva? Qual é a tua visão sobre esse termo? Eu acho esse termo totalmente furada, porque eu acho que ninguém tem que ter responsabilidade por ninguém. Você tem que ter responsabilidade por você. Porque a partir do momento que eu coloco nesse lugar, nossa, você tem que ter uma responsabilidade afetiva por mim. Eu tô te dando poder. E isso é um lugar muito próximo de uma dependência emocional, né? Então, claro que nós vamos ser cuidadosos, zelosos um com o outro por humanidade, empatia, respeito. Mas agora levantar a bandeira. Fulano terminou comigo e no outro dia já estava com uma outra. Ele não teve responsabilidade afetiva. Não.
Você que não se cuidou ou não se cuida, porque o que acontece? A pessoa terminou com você hoje, se ela quiser estar com outra, ela pode estar com outra. Ai, não concordo. Ela não tem que ter responsabilidade Tem sim. por você. Se ela quiser ter uma empatia, uma humanidade, podemos dizer, tudo que a gente delega para o outro é muito perigoso, porque a gente fica na mão do outro. A gente tem que fugir sempre dessa coisa, o outro por mim. Não, eu tenho que ser responsável por mim, eu que tenho que me virar. Mas olha só, não é delegar, é respeitar. É, exatamente. Eu olho muito pro lado do respeito. É o que eu sempre falo, né? Eu bato muito nessa tecla. Comigo, tudo é na base do diálogo. Não tá gostando? Não tá legal? Vamos, Na base da vamos porrada. conversar, vamos ajustar. Oi? Comigo é na base da porrada. Não, você sabe que eu te amo. Aline, mas terminar com você e eu escolher estar com uma outra pessoa no outro dia, isso já não tenho mais nada com você hoje. Isso não Mas é falta de você respeito. conversou Eu posso ter uma comigo empatia. antes. Mas se você tiver- E empatia vem de berço e educação, mas eu posso não ter isso. Sim. Não, mas então, eu tô isso falando se em aprende. relação ao diálogo. Entendeu? Isso não é falta de respeito. Olha só, nós terminamos, não existe mais nada entre É. nós dois. Ok, se amanhã você tiver com outra mas isso que eu pessoa, tô falando. ok. Não, Mas você é disso que ele pode tá ter. falando. É isso que eu tô falando. Isso Você Sim. pode estar com outra pessoa, mas o que custa você, durante algum tempo, você ficar, né, tipo, contido nisso? Não precisa jogar na rede social que você tá com outra pessoa, você tá apaixonado, né? Terminou com Sim, a até pessoa porque numa isso é um semana. pouco imaturo, né, e na gente? outra- Se Terminou, eu já achar tá que botando... não é, gente, é o meu comportamento. Exatamente. Você tem que se cuidar. Exatamente, porque eu concordo plenamente com o Alisson. Acho que é a primeira vez, gente, no programa que a gente concorda Mentira. assim. Não, na vida. Na vida. 100%. Ah. Porque eu concordo plenamente com a tua fala. E até eu vi o mesmo exemplo que você trouxe. Uma pessoa foi buscar terapia e foi um auê. E aí, eu não acompanho artista nenhum, então eu não vou falar o nome do artista porque eu não sei o nome dele. Mas foi um auê porque um artista terminou um relacionamento e na semana seguinte ele postou foto com uma outra pessoa. E não foi foto beijando, não foi foto nada. Foi uma foto abraçada com uma outra pessoa. E aí rolou esse auê nas redes sociais por causa disso. E aí eu fui lá ver, porque a chamada, né, a headline era falta de responsabilidade afetiva gera sei lá o quê. Ah, mas aí é. E aí, esse lugar, pra mim, né? Pra mim, responsabilidade afetiva, ela tá numa linha muito tênue, porque eu tenho que ter responsabilidade afetiva comigo, né? Com a minha relação comigo. O que o outro faz é com ele. A partir do momento que a gente separou, ele pode ter essa humanidade, ele pode ter esse respeito, ele pode, mas ele não tem a menor obrigação disso, e isso não faz dele um crápula. Isso. Isso Ai, faz eu dele acho que isso é uma- assumindo a vida dele. Eu acho que isso é uma justamente. questão de evolução pessoal e evolução do ser humano. Ter empatia um com o outro, para mim, é o futuro da humanidade. Então, se a gente está falando de evolução como espécie humana, você ter um mínimo de empatia com uma pessoa que você terminou, ou dentro mesmo do relacionamento, né? Você sabe que aquela pessoa, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou amiga dos meus ex. Beleza, mas se eu namoro com um cara que, poxa, não se sente confortável com isso, sinceramente, eu não vou quebrar a amizade com os meus ex. Mas eu não vou ficar saindo toda hora com os meus ex. Eu vou ter uma conversa com ele, né? Eu vou falar, eu não vou cortar, não vou quebrar minhas amizades com os meus ex, porque eles são meus amigos, né? Mas, obviamente, eu não vou ficar toda hora trocando conversinha. Eu acho que eu vou ter uma empatia, assim como eu vou Mas ter é as isso minhas aí. É questões. diferente Então, de eu- responsabilidade Exato. afetiva. Não, mas eu acho que a pessoa até pode. Eu acho que isso também é responsabilidade. É eu ser responsável, né, por aquilo que eu cativo no outro. Entende? Se eu estou cativando insegurança, se eu estou cativando raiva, se eu estou cativando. Eu acho que eu tenho sim responsabilidade naquilo que eu vou cativar no outro. Porque isso vai voltar para mim em algum momento. Isso é Pequeno Príncipe, né? Tu é Exato. responsável por aquilo que cativas. Cativas. Eu não queria falar isso, mas. Não, mas a Você é Deb trouxe, responsável por aquilo que trouxe cativa. coisas diferentes, situações Mas eu diferentes. também acho, porque assim, Situações diferentes. uma coisa Amiga, puxa a bola para mim. uma coisa é acordo. Uma coisa é acordo. Acordo, que foi claro. o que a Sim. Aline trouxe. Mas é isso Eu mesmo. posso sentar com você. Até sexo fora do casamento. Foi acordado antes? Justamente. Tem que ter Tá acordo, legal? claro. É acordo. Agora, o que eu faço para depois da relação, aí eu não tenho que ter. Eu não te Acabou devo nada. aquele É isso que eu tô acordo. falando. Mas Acabou, você não eu não te precisa. devo nada. Você não precisa dessa satisfação. Eu acho que se você está Mas- sabendo que a outra pessoa terminou gostando de você, é humano
você pelo menos esconder Olha o teu só, relacionamento. Mas olha só, exatamente, gente, a sua visão de sua visão, humanidade. Ai, eu não acho- Como, por exemplo, pra mim, a minha visão de humanidade, eu não vou olhar o Instagram do meu ex, das redes sociais dele, se ainda me machuca. Se eu precisar bloqueá-lo por um tempo, Você tá tendo responsabilidade afetiva por você. comigo. Comigo. E com o que eu faço do meu sentimento. Justamente. Essa, pra E mim, se é a o minha teu responsabilidade amigo, e se afetiva. o teu ex aparece com outra pessoa no mesmo círculo de amigos que vocês têm no aniversário de alguém, tipo 2 semanas depois? Se eu me sinto mal com Eu isso, eu comprometido? saio do meu Ai, eu eu saio acho dessa pessoal. situação. Problema Não. dele. O problema é pessoal dele, Nossa, eu acho completamente isso uma dele. falta de respeito. Deve, Nossa. você tá dando muito poder pro outro. A gente tem que sempre tirar poder do outro. Não, mas eu acho isso uma falta de Entendeu? respeito, gente. Eu acho que... Eu, assim, E Pô, aí- 2 semanas, uma coisa é 3 meses depois tá namorando, beleza, 2 meses, ok. Mas, pô, 2 semanas depois, eu acho que são coisinhas, sabe? Eu não tô São falando pontos. que eu não vá Mas pra chorar, essa que eu pessoa- vá sentir dor. Mas é meu cuidado, que nem o Rômulo falou. Eu não vou acompanhar mais stories. Eu vou ter Não, esse cuidado. Eu também não vou acho. frequentar os Sim, mesmos claro. lugares. sim. A minha responsabilidade também afetiva, ela é comigo. Sim. Exato, é comigo. Você, né? pô, Mas tem aquela coisa, né? Eu entendo o que a Debbie tá falando, porque a gente pensa minimamente no outro. Como é que o outro também vai se sentir? Tô falando uma visão mais feminina, né? Aham. Você terminou, muitas vezes, às vezes terminou gostando, como você trouxe. Você tem aquela coisa ainda, você fala, puta, né? Já tava rolando alguma coisa antes e tal. Eu tô falando agora por uma visão feminina. Eu concordo com vocês que a responsabilidade afetiva que nós temos é conosco. Não tá me fazendo bem, eu saio, eu não vou olhar a rede, ok. Mas nesse ponto, você ser um pouquinho empático com uma pessoa que compartilhou uma vida com você ali um tempo, você pode dar um tempo. Será que é tão importante você fazer isso? Não sei, eu tô falando por mim, eu já estive nesse lugar de ter que pesar ali e falar, não, deixa o outro respirar um pouquinho, eu não preciso fazer isso agora. E quando que esse amor vira controle? Quando que esse amor se torna dependência emocional? Essa linha tênue mesmo, sabe? Essa linha do, beleza, até aqui é amor. Até aqui eu te amo, sei lá, dentro dos meus ciúmes, das minhas inseguranças, do meu apego. E quando que essa chave vira pra essa dependência? Eu Acho acho que que quando tem começa a ficar Não- pesado. Não sou capaz de opinar. Não tem sou capaz. limite. Eu acho que quando começa a ficar pesado. Mas sei aí nem que que tá. é isso. Quando começa a sufocar, Eu sou amiga. Tá, mas aí olha só, pesado pra quem? Pesado pra Pra quem Pesado tá do pra outro quem? lado. Quem tá Mas pro outro lado pode ser pesado desde o primeiro dia da relação. sim, isso nesse Porque ponto. se a gente for pensar, se a gente né, for o que é pensar. relacionamento que cura, o que é relacionamento que fere? Eu ouvi uma palestra sobre isso e, desculpa assim, quem deu essa palestra, não sei se você vê a gente, mas eu achei tão viagem o que você falou, porque a pessoa tava falando sobre... Eu amo ele. A pessoa tava falando sobre relacionamentos que curam e relacionamentos que ferem. Em que sentido? Se a relação te cura, Uhum. mas fere o outro, por responsabilidade afetiva, deve continuar, ainda que ele sofra. Sabe? Se isso te cura, se isso te faz bem, gente, que egum é esse? Nossa. E Que viagem. era uma palestra meio, era uma palestra meio Que espírita, isso? assim. Essa pessoa é Nossa. dependente emocional. Total. E não só Uma visão isso. um pouco de- Qual era o... Que nervoso essa pessoa. Qual era... E aí, Tá me irritando daqui. contextualizando o que ele trouxe. Essa visão dele era sobre o quê? Às vezes, em uma relação, você é a âncora da relação. Então, você é o curador. E o outro tá ali precisando de você. E aí, vou trazer o que a gente já falou aqui hoje. Ah, eu sou alcoólatra. Ai. E aí, eu tô aqui nesse lugar e você tá aqui meio que me salvando. Então, essa relação pode te ferir, mas, de alguma forma, o teu ato nessa relação me salva. Entenderam? Entendi. Entendi. Esse era o lugar da palestra. E aí, eu trago pra vocês, né? Eu não acho que tem essa coisa do Salvador, como a gente já falou. Entendi. Quando que essa relação salva, quando que a relação pesa, quando que isso se torna... Opa, aqui me acende uma anteninha, até pra eu saber quando que eu deixo o outro ir. Pô, eu tô pesando pra Debbie. Tá na hora de eu largar essa corrente aqui, ainda que eu seja dependente dela. E aí? Fogo no parquinho, Nossa. briguem. É pesado e eu já fiz um atendimento assim. Do parceiro de uma pessoa que tinha vício em álcool. E aí foi bem pesado, porque tinha uma dualidade. Eu quero viver a minha vida, tá pesado pra mim, porque também tinha dependência emocional. Só que ao mesmo tempo eu tô salvando essa pessoa. O que que eu faço? Pra onde eu vou? É bem pesado tá ali do outro lado. E muitas vezes a pessoa tá ali no papel de salvador da outra,
E ela tá ali nesse papel porque ela não quer sair desse Exato, lugar. ela não Secundária, queria. né? Né? Exato. Tipo assim, se eu estiver aqui salvando essa pessoa nunca vai me deixar. Mentira. Quando essa pessoa se curar, ela vai te deixar. Vai te deixar. Sim, e foi o que Porque você aconteceu. também tá doente. Eu ia falar, o Salvador tá machucado tanto quanto o outro, se bobear até mais que o É outro. o curador ferido, Exato, né? né? O curador ferido, isso aí. Entendeu? Eu não sei qual é o limite, amigo, Eu também não sinceramente. sei qual seria Eu esse acho que limite. Eu não sei qual é o você limite. tá Eu lá acho que o limite pra... é tirou minha paz, vaza fora. Independente do que for. Aí qualquer teoria kármica, espiritual, se tira sua paz, você tá tirando seu poder pessoal, vaza. Eu ia levar pra esse lado da pergunta. Deixa a Aline concluir ali o pensamento dela, daí eu vou Não, perguntar foi sobre isso aí. exatamente isso. Aí depois acabou com o término. O outro largou ela, né? Já que ela não se resolvia, ele foi pra uma outra relação e aí foi onde ela caiu de vez. Porque muitas pessoas nessa relação vai pra esse lugar. Minha missão espiritual tá aqui, Não, né? não é. Eu tenho que estar aqui. Porque eu fiz uma coisa Não. com ele na outra vida Não. e agora eu tenho que pagar tirando ele desse vício ou ajudando ele, resgatando, seja lá o que for. Você sabe que eu vi uma palestra espírita falando justamente sobre os tipos de casamento, né? Na visão espírita. E tem uma desses tipos de casamento, é justamente isso, é o casamento da salvação. Onde, eu acho que é salvação o nome, tá, gente? Não vou lembrar. Onde um vem para salvar o outro. Eu acho isso... Eu acredito num primeiro momento, num primeiro impacto. O Rômulo é todo estragado e vem eu, né? Normal, um ser de Ele que é o luz. estragado. Né? O Rômulo é o estragado. Claro. Por alguma coisa Abacatinho, kármica, né, não? vem esse encontro. Que Ele tá verde e maduro, é isso, entendeu? Aí, por algum motivo, vem esse encontro kármico. Alguma dívida, eu auxiliar o Rômulo. Mas para que eu seja curado e ele também. Ambos não conseguiram desenvolver isso, eu não tenho que ficar. Tchau, e nem ele tem que ficar. Não tá preso. Isso, preso, Né? a palavra Você boa. pode até se comprometer. Eu vou tentar ajudar. Isso. Com certeza. Eu venho aqui nessa vida junto com você. Eu acredito, nesses Vou ajustes. tentar te ajudar assim. sim. Mas, gente, se tá, como você falou, se tiver muito Não pesado... não tem Não. Ai, gente, Se larga tira Porque não, a essa gente. sua paz. vida, você passa a não viver mais ela em plenitude. Você já não tem mais energia pra nada. Você tá ali o tempo inteiro e você ainda vive numa situação de qualquer coisa que eu faça, o outro vai pular, o outro vai berrar. Você já tá sempre no gatilho da merda que pode dar a seguir. Então, é bem complicado. E quando você termina esse tipo de relação, você leva um tempinho pra respirar. Nossa. E você que passou por isso na pele, assim, esses ciclos de dependência, eles se repetem ao longo das relações? Você consegue ver um padrão de dependência? E aí, assim, pegando esse gancho, né, o que você diria para as pessoas que querem se avaliar, querem se olhar nesse lugar? Né? Como você acha que as pessoas podem reparar nos padrões de relacionamento que elas seguem, ou nas atitudes delas dentro do relacionamento? Isso é bem extenso, né? Mas, tipo assim, trazendo o meu exemplo, então, assim, desde muito novinho, eu sempre fui atrás de pessoas mais velhas, porque querendo sempre pessoas bem mais velhas, querendo sempre aquela questão do cuidar, do zelar, do preservar, do achar que ele vai estar acolhido e protegido e que essa pessoa nunca vai me deixar. Porque uma pessoa mais nova corre o risco de me deixar, uma pessoa... Eu tô com dificuldade de pensar sobre esse assunto, gente. Juro, não sei se é o campo que eu mudei. Como assim, amiga? Não sei. Não tô com dificuldade de conectar o que... Sabe por que é a dificuldade? Ah. É porque é expressar muito a nossa alma. Nesse caso, né? Nesse caso. E a gente tá Engraçado, olhando pra uma mim, coisa é um que lugar que eu julgo tanto, que pra mim tá sendo ótimo estar sentado aqui. Pra mim também. Pra não mim à tá toa a ótimo. gente tá aqui junto. Não, é sério, pra mim tá muito fácil estar aqui, porque é um lugar que eu julgo. Eu não consigo. A dependência pra mim, gente, é um lugar que eu olho de muito distante. Eu não consigo depender de nada nem de ninguém. Mas nunca. Pra Porque, mim, tipo assim, é muito pesado. hoje eu não tenho um resquício de dependência emocional, mas mesmo voltar nesse passado é muito incômodo. Então, eu não consigo olhar pra trás em relação isso, nenhuma minha talvez e ter vivido isso. Eu Eu ainda também. tenho Talvez você dependência. tenha, entendeu? É difícil expressar isso. É um lado muito sombrio. É por isso que vocês estão com essa dificuldade. A Pode gente ser. já Eu tem tenho. uma outra visão aqui. Eu acho que eu tenho, porque eu continuo me relacionando com as pessoas. Mas você não tem Mas eu dependência vejo- Você não emocional. tem... Então, gente, vocês nunca Vocês não namoraram sabem, né? comigo, né? Vocês nunca namoraram Nunca comigo? namoraram comigo. Eu sou uma pessoa maravilhosa namorando, mas eu tenho umas questões justamente dessa questão de se a pessoa me fizer sentir insegura ou se a pessoa me fizer sentir preterida, isso ativa esse complexo em mim. O complexo justamente da Débora que vai ser esquecida na sala de aula.
Uhum. Entende? Então, isso é... Você volta pra esse lugar. Eu volto para esse lugar. Então, para mim, isso é diferente. É óbvio que hoje em dia a gente tenta controlar o controle, Sim. né? Mas eu tenho a minha forma... Aí, bom, tô começando a entrar no Tá fluxo. ótimo até aqui, pode seguir. Né? Eu tenho a minha forma de me... como é que fala? Equalizar? Não, equilibrar? Equilibrar. Não, mas tem outro nome. Elucidar? Não, tem outro nome. Quando você vai se... Como é que fala aquela palavra? Equalizar? Não, quando o autista precisa se regular. Isso. Regular. Né? Ok. Eu tenho uma forma de me regular. Quando eu vejo que eu estou indo para esse lugar, né, de sofrimento, porque eu estou me sentindo preterida. Que é justamente... Me deixa. Me deixa. Não quero conversa. Me deixa com os meus pensamentos, me dá um tempo, me deixa respirar, me deixa pensar. E aí passa 3, 4 dias, aí eu vou melhorando. Mas isso funciona pra você? Pra mim, sim. Deb, mas isso eu não vejo como... Porque, por exemplo, hoje, eu vindo de um dependente emocional e hoje. Hoje, eu descobri tanto essa questão do amor próprio, valor. Eu sou assim, oi, Alisson, vão. Exemplo recente agora. Tem um amigo meu que só me procurava pra querer ajuda. Eu falava, oi fulano, vamos se ver na praia, não sei o quê. Não, é só Alisson, ajuda. Não quero mais ideia com você. Cortei ele. É isso que você tá falando? Isso eu não vejo dependência emocional nisso. Isso eu vejo um lugar de valor próprio, de amor mas aí próprio. você cortou. É. Né? Quando eu tô dentro de um relacionamento, não, eu não corto. Eu não vou cortar porque algum complexo meu foi ativado. Aí não dá, né? Aí eu não vou conseguir evoluir nunca. Então eu preciso de um tempo pra eu... Até porque me senão não equilibrar. teria dependência aí. Exato. Se você corta, Com certeza. não tem dependência ali. Exato. A manutenção disso é que faz a dependência acontecer. Eu sei que me sangra, eu sei que me faz mal, que ativa alguma coisa em mim, Entendi. mas eu continuo ali remoendo. É algo que te Você, rasga. exatamente, você já trabalhou isso, já te dilacerou em algum momento. Hoje, quando você percebe que tá entrando de novo nesse campo, você vai lá e corta. É. Ou seja, quando te leva para aquele lugar, você fala, opa, já subi nesse palco e não é saudável. Você tira. Uhum. Só que tem uma diferença. Isso no lugar de amizade é uma coisa, é uma troca. Num lugar mais afetivo, no relacionamento, mais casal, isso desperta uma outra coisa. É um outro lugar, é uma outra situação, uma outra posição, né? Então, talvez com uma amizade ela consiga fazer essa separação. Consigo. Até você... E aí, agora falando como amigo e observador aqui, né? A gente sempre coloca a Deb nesse lugar, né? É sempre, Ai, gente. é sempre essa terapia. Nossa Porque eu cobaia. sou irresistível. Nosso laboratório. É sempre o nosso rato de laboratório, né? laboratório. Eu sou irresistível. Nosso ratinho de laboratório. Vocês me amam. Como é que é a raça? Beagle. É o nosso Beagle. Piu. Cala a boca. Nosso ratinho de laboratório. Tiki Winky. Gypsy. Então, eu olhando, né? Quando ela fala sobre relacionamentos, essa maneira como ela vai mais enfática, mais na energia né? Nessa energia mais solar. Isso pode ser justamente porque a hora que ela tá ali, ela tá no controle, inclusive dela, na blindagem pessoal. Porque se ela for mostrando o feminino dela, talvez seja mais vulnerável. Volta pra aquela menina que foi esquecida na sala de aula. Né? Pode ser meu devaneio aqui falando, mas assim, Faz sentido. pelo menos é esse lugar. Fico tão inseguro ali que se eu mostrar essa vulnerabilidade, então eu vou nessa energia, Sim. porque é mais fácil do outro fugir, porque o outro foge, a culpa não é minha. Quantas pessoas a gente vê assim em relacionamento, né? Eu tô super aberto pra relação, mas aparece alguém, esse alguém é alcoólatra, o outro é dependente, o outro é não sei o que lá, o outro é narcisista, o outro é pão duro. E eu tô falando isso por quê? Porque várias pessoas chegam até a terapia falando sobre isso. Do quanto elas estão disponíveis, Sim. do quanto elas querem, consciente, alguma coisa, mas emocionalmente o campo delas também tá completamente fechado, Sim. né? Essa dependência faz isso, que é a insegurança que eu tô falando aqui, pautando essa minha relação, experiência, meu lastro, com a vida que a Deb trouxe ali, né? A questão dela. E aí, assim, pra vocês, tá tudo sobre eles hoje, né? Pra vocês, o que a dependência ensinou vocês sobre liberdade afetiva, né? Sobre liberdade no relacionamento. Mentira. Nada. É uma droga horrível. Não uma gosto de praga liberdade que não afetiva. serve pra nada. Gosto de correntes. Andrômeda total. Cara, não, a dependência emocional pra mim foi uma escola, porque o que eu falo de hoje, o que eu lembro quem eu era, por isso que eu bati muito nessa tecla aqui. Gente, o que depender do outro, sai desse lugar. Responsabilidade afetiva não tem isso. Seja você responsável por você. Porque a dependência emocional me ensinou isso pra mim. Porque antes tudo era sobre o outro. Era o outro que decidia se eu ia ficar bem, era o outro que decidia se eu ia ficar mal, era tudo sobre o outro. Então eu fui trabalhando tanto isso hoje que é sobre mim.
Hoje é sobre mim. Então, primeiro eu, depois depois você. E esse valor, e hoje eu me dou tanto valor, que hoje eu sei assim, olha, não quer ficar comigo quem perde a pessoa. Porque você sabe do seu valor. Antes não quer ficar comigo, eu que tô perdendo o outro, porque o outro é incrível, eu não mereço ele, é mais do que eu, não sei o que, eu sou um merda. E às vezes a pessoa era uma merda, uma praga. E eu era menos, entendeu? E hoje eu olho, não, é a pessoa que tá perdendo. Então a dependência emocional me trouxe um lugar muito de cura de autoestima e amor próprio. Fazendo uma análise do meu mapa, não o mapa todo, o meu sol é em peixes na casa 7. O que eu vim aprender principalmente? Iluminar e transcender os meus relacionamentos. Né? A casa 7 fala de relacionamento. O signo de peixes fala de transcender. Ou seja, de deixar aquilo que tá velho, aquilo que já está rançoso. Né? E o sol é justamente essa questão do iluminar. Então, eu vejo que essa é uma questão que eu vim aprender. Tanto que o meu nó do norte, que é exatamente para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que aprender nessa vida, é em Leão. Eu não lembro qual é a casa, mas é em Leão. Né? Ou seja, Leão fala muito da autoliderança. Eu sou líder da minha vida, né? Eu confio em mim, eu sei dos meus potenciais. E eu tô nessa transição aí, né, gente? Volta e meia, eu volto lá pra casa 7, né? Porque eu gosto de viver em grupo, né? Eu não gosto de fazer as coisas sozinha. Que você não viaja sozinha? Eu falo, tá maluco viajar sozinha? Eu amo. Não, mas aí. Hoje eu adoro viajar sozinho. Eu também. Correr em praia sozinho, eu só vou na academia sozinha. E aí, falando sobre sozinho, né? Eu vivo sozinho. Epiteto, que é um filósofo estoico. Ele adora, né, cara? Ele gosta. Epiteto fala, né? Quer ser livre? Então aprenda a controlar só o que depende de você. Exatamente. É isso que eu O trouxe. que depende de mim? Nada, né? A vida depende de você, gata. A minha vida só. O que depende de mim é o quê? Botar na mão dos outros, os outros fazer. O que vocês acham dessa frase? Vocês concordam? Vocês discordam? Concordo. Fala de novo. Ele fala que quer ser livre? Então aprenda a conviver ou a controlar só o que depende de você. Não, mas é o que eu falei O que desde o tá início fora aqui. da gente, a gente não tem como controlar. Não tem Faz como sim. controlar o externo, não tem como controlar o sentimento e o pensamento do outro. Não tem, gente. Mas aí quando você fala de responsabilidade afetiva, você tá dando poder pro outro. Exatamente. É isso que eu tô falando sobre isso. E eu tô batendo essa tecla. Seja você responsável por você não delega nada pro outro que você vai ser livre. Até ser responsável sobre o quanto o outro te machuca ou não. Justamente. Exato. Porque, e aí, pegando um pouco, né, as feridas emocionais, e como todo mundo aqui é constelador, todo mundo que trabalha com essa parte sistêmica, até quero ouvir de vocês também sobre isso, nessas questões sistêmicas, né? O quanto essas feridas sistêmicas, o quanto esses traumas transgeracionais trazem pra gente na fase adulta essa dependência emocional dentro das relações que a gente vive, seja nas de amizade, seja também nas amorosas. Como é que pra vocês visualizam isso? E aí pegando, logicamente, com base nesse filósofo que eu acabei de citar, né? Porque se você tem que ter só o que depende de você, como é que você controla só o que depende de você se você aprendeu na infância coisas diferentes? Mas aí que tá o processo. Como é que a gente rebola nesse lugar? Uma palavra que eu gosto muito é... Primeiro que eu não rebolo, né, Rômulo? Já que a gente não dança o tchan. Mas... Como é que vocês rebolam? Esse parênteses. Ele falou, como é que vocês rebolam? Mas uma palavra que eu gosto é reeducação. Adoro essa palavra. Então, o que a gente tem que fazer é o que você trouxe. O processo é desde uma infância mesmo, começa ali com papai e mamãe, e a gente vai pegar essa nossa criança e reeducar ela, né? Mostrar pra ela que agora, ó, para de ficar projetando papai, para ficar projetando a mãe, buscando o que te deram, não deram, e você vai reeducar essa criança para um novo caminho. Existe, Débora Souza, liberdade dentro de um relacionamento? Existe. Fale mais sobre isso. Apesar de eu ser acorrentada, existe. Woman chance. Não, existe sim. Como eu falo, né? Eu acho que o mais importante de um relacionamento é deixar o outro seguro. Eu acho que é isso que as pessoas muitas vezes não sabem ainda exercer. Verdade. O que é deixar o outro seguro? Deixar o outro seguro é você entender quais são as fragilidades do outro. Obviamente, você não vai ficar um doente dentro do relacionamento. Mas entender se aquilo para ele é importante, se ele tem certas dificuldades com aquilo, eu vou saber lidar melhor com isso e não deixar ele na zona de insegurança. E
E o contrário também, né? Porque eu acho que é uma via de mão dupla. Então, assim, quando tem segurança no relacionamento, quando tudo é falado, muitas claras. Gente, eu já tive. Eu já participei de relacionamento aberto. Mas você. Poxa, que dicotômico, né? Que dicotômico. Verdade. Não é? É dicotômico. Mas não é dicotômico. Sabe por quê? Porque tudo foi muito conversado. Que é Tudo o que eu foi falo o muito tempo todo, né? esclarecido. Eu falo o tempo todo sobre isso. Tem acordos pré-relacionamento. Exatamente. Isso aí. Se você senta a bunda no sofá e vai acordar a sua relação vai ser muito mais leve. Porque lá na frente, quando minha paixão acabar, eu não posso te cobrar. Quando minha racionalidade volta, meu pé pisa no chão de novo, eu não tenho como te cobrar daquilo que você já me disse que não tem pra me dar. Né? Aí sou eu me dando com meus fantasmas. Mas qual foi a sua pergunta pra mim? Você estava respondendo a pergunta. Se existe liberdade dentro de um relacionamento. Existe, com certeza. A gente dá pra ser livre dentro do relacionamento. De acordo com os nossos acordos. Se tiver acordo, Concorda? Tudo que é Tem liberdade. conversado, tudo que é ajustado, dá para trazer essa liberdade, essa segurança e, ao mesmo tempo, essa liberdade. Total. Mas tudo tem que ser conversado, gente. Tudo tem que ser falado. Eu sempre bato muito nessa tecla. Você também bate muito nessa tecla. Não tem como. interessante, vocês estão falando, eu tô lembrando de uma coisa. O meu problema não é, a minha insegurança maior não é em relação à traição. Sabe, traição, a pessoa fica com outra pessoa e tal. Até porque todos os meus relacionamentos teve traição. Todos. Né? Ou eu fui traída, ou eu Beyoncé foi traída, gente. Daí pra Enfim. frente é só pra trás. Como é que é? Beyoncé foi traída, daí pra frente é só pra trás, meu filho. Então, o meu problema, eu acho que isso eu aprendi a lidar. Mas o fato de repente, a pessoa, de forma inconsciente, sei lá, começa a me deixar de lado. Começa a não dar a preferência. Começa a ter várias outras coisas na vida dela que ela tem que ter, mas eu não sou mais aquela prioridade. É aí que ativa o meu complexo. Entende? Complexo de abandono, complexo de ser preterido. É essa a questão. Entende? Esse lugar, para mim, eu não diria, o meu caso, né? Que não é complexo. Toca num lugar aonde que eu não permito ninguém mais tocar. Que é o meu amor próprio e a minha prioridade a mim. Quando acontece isso, né, dentro de um relacionamento. Então, quando eu vejo que eu não estou sendo prioridade, eu estou priorizando a pessoa, toca no meu lugar de amor próprio, no meu lugar que eu não quero mais estar nesse lugar assim. Não é um lugar de dor, parece que para você é um lugar de dor, né? Uhum. Que te toca, né? Para mim não é um lugar de dor. Você é uma dor que te traz memórias, né? Sim. Porque me traz memórias da infância. Hoje em dia tá tudo muito claro. Claro que começou a ficar claro, tipo de 1 ano pra cá, né? Tá recente. Tá recente. Tá sendo trabalhado, então eu tenho que elaborar isso um pouco mais. E eu acho que o meu grande desafio nessa vida é realmente aprender a lidar com a solitude. E o que vocês falariam pra galera de casa, deixando agora pra gente finalizar, sei lá, uma atividade, um pensamento, até como terapeutas que trabalham com a parte emocional dos outros, o que cada um de vocês falaria pra alguém de casa? Tipo, faça isso pra melhorar, né? Pra criar talvez mais amor próprio, mais autossuficiência. O que vocês falariam pras pessoas? Dor. Fala aí sobre. A minha dor eu tenho medo de ficar sozinha. Na verdade, eu não tenho medo de ficar sozinha no mundo de hoje. Claro que não. Porque aqui a gente está criando vínculos. Mas eu tenho esse medo do envelhecer sozinha. Né? Porque, assim, você começa a perceber, papai e mamãe vai indo embora. Né? Mamãe vai embora. Daqui a um tempo vai papai. Daqui a pouco vai sei lá o quê. E aí o que vai restar de mim? Né? Vou me entregar para o trabalho voluntário, sei lá, para ocupar minha mente. Então, fica esses fantasminhas na cabeça. Então, para mim, é o que eu estou trabalhando hoje. É trabalhar a minha solitude. É aprender a ficar com a minha presença, né? Com a minha companhia. Para mim, isso é o que está me salvando hoje, de mim mesmo. Você, Alisson. Então, agregando isso que a Debbie falou, também penso dessa mesma forma. Né? Eu acho que o maior presente que a gente pode dar pra gente, eu falo que são 3 autonomias que a gente pode dar pra gente. Autonomia espiritual, né? Autonomia espiritual é você não depender de líder religioso nenhum, de ninguém falando o que você tem que seguir. Beba de todas as fontes, aprenda e siga o seu caminho. Então, autonomia espiritual, autonomia financeira, né? Você não depender de ninguém para nada, pagar suas contas, seguir sua vida, e a sua autonomia afetiva,
Então, são as 3 autonomias que eu sempre falo que a gente dá de presente pra gente. A autonomia afetiva, a gente só consegue curando a relação da gente com a gente mesmo. Então, busque terapia, bons livros, busque coisas que vai trazer o seu olhar para si, trabalhar amor próprio, trabalhar a sua autonomia, que com certeza vai criar um campo blindado aí pela NASA. Gostei. Aline? Então, por já ter me relacionado com um dependente emocional e também por lidar com muitas pessoas em atendimento, uma coisa que eu sempre falo é conversem, coloquem seus limites e entendam os limites do outro. Porque tudo fica muito, às vezes, na coisa do achismo. Eu acho que o Alisson pensou isso, por isso ele fez desse jeito. Conversa, gente. Enquanto você não conversa, você não fala... Não adianta, porque você precisa se entender e entender o outro para chegar a um meio comum. Também não é se fechar, se diminuir para caber naquele espaço, naquele mundo. Mas as pessoas precisam dessa clareza. E hoje eu vejo que as pessoas têm muito receio de conversar, de colocar as cartas na mesa. E a sua dica? Minha dica, tenha 5 minutos todos os dias com você. Sua companhia, sem televisão, sem nada. Conheça teu corpo. Teu corpo sempre vai falar o que ele precisa antes de você precisar dos outros. Eu trabalho isso em mim desde sempre. Eu sempre tive momentos comigo. E isso me ajudou muito. Quando eu ia para uma relação, eu começo a sentir falta do outro. Pera, o que o outro me faz ser, me faz sentir? E aí eu vejo, não, calma, eu posso me dar isso. Esse lugar que o outro me coloca, na verdade, sou eu que me coloco quando eu olho o outro. Eu sou só um projeto, né? O outro não existe. O que existe são minhas projeções. Então, eu sempre me levo pra passear, eu sempre viajo comigo, eu compro coisas pra mim, eu me presenteio. Tudo que eu gostaria que o outro fizesse, eu faço comigo. E isso pra mim funciona muito, muito mesmo. Então, se presenteie, converse contigo, né? Sinta seu corpo. Enfim, coloque aqui também no comentário suas demandas emocionais aí pra gente poder conversar com você, te ajudar no que for. Lá também no nosso Instagram, nas caixinhas de pergunta, coloque lá suas questões, traga outros temas que você queira ver por aqui. E a gente fica por aqui. Rede social de todo mundo, fala aí. Debday.terapeuta, Instagram e YouTube. O L é Alisson, Instagram e YouTube. Terapeuta Aline Amorim, Instagram. Rômulo Vianas no YouTube e no Instagram. E é isso. E esse foi mais um programa Respira e vai.